Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Félix Jobim e sou professor aqui na PUC Rio Grande do Sul. E hoje temos uma grande honra estar aqui ao lado de um dos maiores nomes do processo civil brasileiro, professor Adroaldo Furtado Fabrício. Esse é um projeto do IBDP, do nosso IBDP, do nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual. E o convite me foi feito na pessoa do nosso presidente, professor Cássio Scarpinella Bueno, a quem agradeço essa honraria e, em seu nome, agradeço todos os demais diretores da nossa instituição. Então, agradeço também aos familiares do professor Adroaldo que oportunizaram esse momento tão rico aqui no seu escritório e vamos tentar fazer um bate-papo bem leve, uma conversa para conhecer um pouquinho mais da trajetória de vida e academia e profissão também, do nosso professor Adroaldo Furtado Fabrício. Professor Adroaldo, prazer finalmente, em estar aqui ao seu lado. Eu já havia ele conhecido há muitos anos atrás na banca do professor Daniel Mitigeiro, mas é a primeira vez que sento ao seu lado para, quem sabe, bater um papo, conhecer um pouquinho mais de toda essa sua trajetória. Eu lembro, até porque meu pai é advogado, eu lembro que o pai falava, um dos maiores magistrados que eu conheci na minha vida. E eu acho que a gente poderia começar por aí, Essa vida de juiz, passou pelo Tribunal de Alçada, pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral. O senhor poderia nos contar um pouquinho dessa sua trajetória profissional? Bem, isso começou praticamente antes de eu sair da faculdade. Quando eu estava ainda cursando a faculdade de Direito, eu já me havia decidido pela carreira da magistratura. Mas aquela decisão de estudante ainda, de jovem, muito jovem, que sempre está sujeito a chuvas e trovadas. Mas, no meu caso, permaneci sempre contemplando esse objetivo para quando formado. E, realmente, quando me formei, eu tive um contratempo, aliás, todos os formados da época tinham. O registro de diplomas era centralizado no Ministério da Educação, lá no MEC. Então, tinha que ir ao Rio, naquela época, ao Rio. De vez em quando, a gente arrumava um dia e mandava alguém ao Rio para ver como é que estava caminhando o registro dos diplomas. Porque sem essa formalidade, o diploma não valia. Mas, como eu disse, eu já estava focado nesse rumo. E em 1958, isso já faz um bocado de tempo, eu assumi meu primeiro cargo no judiciário como pretor na comarca de Ijuí. E, posteriormente, ainda enquanto estava no cargo de pretor, que era um cargo temporário, com 2 anos, por outros 2 de recondução, enquanto ainda estava, abri o concurso de Direito, fiz o concurso, fui bem, e fui bem até demais, tirei em primeiro lugar. E, então, começamos a nossa carreira propriamente na magistratura vitalícia. E fui nomeado inicialmente para Sarandi, onde passei por uma prova de fogo muito boa, porque na época estava em plena efervescência a criação do movimento Sem Terra, dos doutores sem terra. E Sarandi era uma espécie de centro disso aí. Sarandi é onde aconteceram lá as grandes mobilizações, os acampamentos, e essa movimentação toda que hoje a gente conhece do MST começou nessa oportunidade.
Então foi já um aprendizado bom. Muita pressão de toda parte, muita pressão do governo do Estado, muita pressão do que veria ser o MST. Então, de certo modo, foi uma boa escola. De Sarandi, depois de ter cumprido o meu compromisso que eu tinha assumido com o tribunal, de colocar a comarca em dia, que era a comarca problema, permanentemente atrasado, depois de colocar em dia, eu me removi para Tapes, mas foi um período muito curto, porque eu já estava praticamente completando, eu estava com perspectiva de promoção quando fui para lá. E, efetivamente, fui promovido logo a seguir, e continuamos, então, a carreira até percorrer quase que todo o território do Estado, as mais variadas paisagens de regiões do Rio Grande do Sul. Eu finalmente servi aqui em Porto Alegre, como era obrigatório, praticamente. E daí eu fui ao Tribunal de Alçada e daí ao Tribunal de Justiça, onde permaneci por muitos anos, eu até não saberia dizer de um momento quanto, mas foi muito tempo. Eu cheguei à presidência do tribunal, presidi por 2 anos, e então não me apeteceu, digamos assim, voltar a uma etapa já vencida. Eu não quis, ao contrário de muitos colegas que fazem a outra opção, eu não quis voltar para uma Câmara depois de ter presidido a casa. Então, me aposentei e, a partir de então, sou advogado. Como então? Perfeito. Muito obrigado por esse resgate. E a curiosidade de todos, quando que o processo civil entra na sua vida? Como que foi a paixão pelo processo? O processo civil foi uma escolha minha desde o tempo de faculdade. Eu fui aluno de Galeno Lacerda, um dos maiores processualistas do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. E fui aluno dele por 2 anos, aprendi muito e tomei gosto pela matéria. Já tinha uma certa preferência, aí tomei gosto. Realmente, quando mais adiante surgiu a oportunidade de lecionar, eu naturalmente fui levado para esse caminho sem qualquer novidade, porque era exatamente o que me interessava. E comecei a lecionar processos no interior, na Faculdade de Direito de Santo Ângelo. Depois passei pela PUC, um breve período, 1 ano ou 2, e finalmente quando eu fiz o meu concurso de livre docência, eu fui convidado para lecionar na URGS. Ainda naquela situação de professor convidado, sem um vínculo permanente com o Estado, com a União. Aí permanecemos, Sarandi, Tapes, Santo Ângelo, Rio Grande e Porto Alegre. Finalmente cheguei aqui ao Tribunal da Alçada, depois do Tribunal de Justiça. E durante toda essa trajetória, eu sempre estive atento de me tornar um dia professor, herdeiro da cadeira que fora de Galeno Lacerda. E, efetivamente, consegui, mediante concurso público, em que eu tive também
ótimo resultado, chegar à cátedra na Universidade Federal, de que me orgulho muito, é a minha universidade, onde eu conquistei todos os meus títulos acadêmicos, lá na URGS, e dali eu diria que me dei por realizado na carreira acadêmica, porque realmente não haveria muito mais o que acontecer em termos de carreira. E assim foi que, de comarca em comarca, de faculdade em faculdade, eu cheguei à situação atual. Aposentei-me da magistratura e também do magistério em 1988, 87, 88, por aí. E aqui estamos. Ótimo, muito bom. A gente sabe que esses movimentos de mestrado e doutorado vieram, né, ali perto do final dos anos 70, e vieram para cá. E antes o que se tinha era o concurso de livre docente, que era equiparado posteriormente ao doutorado. Né? Superior ao doutorado. Isso. E o senhor tem uma tese que qualquer processualista, né, que se diga processualista deve conhecer, né, que é a ação declaratória incidental. O senhor poderia conversar um pouquinho como é que o senhor teve a ideia do objeto da tese, a época, da defesa, né, para o nosso, né, público saber como é que eram, né, como é que era a seriedade desses momentos, né, anos e anos atrás? Na época, a ação declaratória incidental era um terreno quase virgem, porque nós tínhamos excelente literatura sobre a ação declaratória em geral, mas especificamente sobre a declaração incidente nós tínhamos quase nada. Me lembro que havia um livro da Ada Grinover e mais não havia, em português pelo menos. E eu me interessei muito pelo tema, porque o fenômeno da coisa julgada sempre me chamou muita atenção, eu sempre estive muito preocupado em compreender a coisa julgada, seus efeitos e a repercussão que tem no universo jurídico todo. Então, me decidi por esse tema e imagine que escrevi uma tese e que se tornou um livro, até dá para dizer que é um clássico, exatamente porque abriu caminhos no tema que era pouco estudado no Brasil. Havia muitas publicações em italiano, os italianos mexiam com a declaração incidente há mais tempo, mas aqui no Brasil não havia literatura. Havia esse livro que eu referi, da Alda Pellegrini, e mais nada. Então, eu tomei isso como uma espécie de desafio. Resolvi desbravar o terreno. E, felizmente, o livro foi muito bem recebido. Até hoje é prestigiado. E com isso, eu, de um certo modo, me realizei também na carreira universitária. E a construção da tese de livre docente? O senhor teve algum debatedor à época, algum professor que lhe prestou um auxílio para pensar no objeto da tese, né, nas hipóteses da tese? E a banca posteriormente, como é que foi? Foi uma banca duríssima? Como é que o senhor pode, né, nos dizer como é que era essa época, né, de defesa da livre docência? Nessa época,
A livre docência era um objetivo muito distante, inclusive para mim. É uma posição que, do ponto de vista acadêmico, é muito significativa. E quando eu me decidi por esse tema, eu estava um pouco influenciado pelo trabalho já existente, então, da professora Ada, querida amiga, saudosa. Então, eu tomei como uma espécie de roteiro, mas acho que consegui dar alguns passos adiante no esclarecimento dessa matéria, que me proporcionou um grande prazer intelectual e profissional também. Essa vivência da ação declaratória neste particular enfoque, as pessoas brincavam comigo, diziam, olha, parece que lá no foro do Sarandi ajuizaram uma ação declaratória incidental. Porque, de fato, ela nunca foi muito popular em termos de emprego forense, sempre foi rara, sempre foi e continua sendo até hoje. Então, o pessoal, os amigos, me brincavam um pouco comigo com essa raridade. Como quem diz, você foi escolher logo um tema que ninguém tem interesse, porque não acontece. Mas era uma opção que já estava feita, consolidada, e não havia como modificá-la. Perfeito. E, professor, e a época que o senhor foi professor titular na URGS, que outros processualistas estavam com o senhor naquela época? Eu me lembro que o professor Tessainer era um professor titular da URGS, mas ele foi um pouquinho depois do senhor? Não, o Tessainer, na URGS, ele foi antes de mim. Na verdade, quando eu ingressei, ele ainda estava lá, ainda lecionava na URGS. E o professor Tessainer, e não tinha mais ninguém que se destacasse especialmente no plano do processo. O Galeno já estava aposentado e não ficou um sucessor, digamos assim, à altura do professor Galeno Lacerda, que é uma altura muito grande. O que me marcou muito nessa época foi a convivência com os professores, que na época, lá na Universidade Federal, era muito intensa e muito solidária a convivência dos professores. A gente se encontrava fora da faculdade, se via, debatia, conversava. E isso tudo, para mim, foi um crescimento, evidentemente, que me levou a uma posição de certo destaque no meio acadêmico. Eu me lembro, até porque eu lhe conheci, como estava ali falando, né? Lá na banca do Daniel Mitigeiro, do nosso querido amigo Daniel, eu me lembro que o senhor tinha uma relação próxima com o professor Alvaro também. Ele de certa forma, foi um sucessor, né, do senhor, do professor Tessainer na universidade. As ideias do professor Alvaro conversavam com as suas. A convivência era muito boa com o professor Carlos Alberto, e podíamos até bater na barriga um do outro, porque era uma irmandade. O pessoal que estuda processo civil do Brasil é uma coisa curiosa. Os civilistas vivem brigando uns com os outros. Os penalistas, fulano não se dá com o Beltrano. E no processo é uma irmandade. O processo civil, quando tem essa experiência, é uma irmandade. Não sei qual é a magia que tem essa matéria, que as pessoas têm uma convivência extremamente amigável e próxima.
Quando em congressos ou eventos do tipo, a gente se encontrava, era uma festa sempre, porque realmente o pessoal é muito amigo, muito solidário. Eu escolhi bem, Que bom. eu escolhi bem. Que bom. Outra pergunta que, né, acho que essa geração que está aí do processo civil gostaria de saber é o seu outro clássico, né, o Comentários ao Código de Processo Civil. O senhor tem alguma história da construção dos seus comentários? Houve um debate geral com todos aqueles que comentaram aquele monumental clássico da Revistas dos Tribunais? Como que foi a construção desse seu tomo? Conversaram, não se conversava quase, porque o Brasil é um país muito grande e tem importantes universidades em muitos pontos. E os encontros não eram muito fáceis, eram mais oportunidades que surgiam, como congressos, simpósios, etc., que congregavam o pessoal todo numa mesma convivência, mas isso não era comum. O que mais marcava nessa época era exatamente o clima, o ambiente amigo que havia entre os processualistas todos do Brasil. Quando a gente encontrava em algum congresso, em algum evento qualquer, era sempre uma festa. E eu provavelmente sou suspeito para falar isso, mas acredito que na comunidade jurídica brasileira é um caso quase que sem igual. Um caso quase que sem igual de tanta a irmandade entre os professores dessa cadeira. Os comentários, eu tive uma surpresa muito grande quando o Galeno, o professor Galeno Lacerda, um dia, num encontro casual, ele me disse que estava com dificuldade de concluir o volume que a ele for atribuído nos comentários da Forense, e que ele precisava de ajuda. Então, eu estava querendo delegar uma parte do livro, e, para a imensa surpresa, me ofereceu essa oportunidade rara de entrar com mais segurança, com mais firmeza no mundo acadêmico brasileiro. A carreira de professor, como todos nós que estamos nela sabemos, ela tem algumas coisas extremamente saborosas, algumas coisas muito, muito boas, como encontrar ex-alunos bem encaminhados, por exemplo, é uma gratificação extraordinária que todo professor conhece e agradece, porque é uma atividade que exige uma dedicação muito grande, cobra muito e precisa de um retorno, como tem esse tipo de retorno muito agradável e muito saudável. A produção dos comentários em si foi extremamente trabalhosa, porque não tínhamos quase oportunidade de convivência, nós, processualistas. Nós todos no Brasil nos conhecíamos, mas muito superficialmente. Os encontros eram esporádicos, em congressos, simpósios, etc. E não havia nem o Instituto Nacional, o Instituto de Direito Processual Civil, que foi fundado aqui no Rio Grande do Sul. Não, acho que depois dessa época. Então, era uma carência de convívio entre os simpatizantes e praticantes da disciplina do processo civil. Tudo isso
né, toda essa história, lhe leva a um momento único dentro do processo civil brasileiro, né, que é o convite, feito pelo então presidente José Sarney, da elaboração do projeto de Código de Processo Civil brasileiro, lá em 2009. Né? O senhor pode comentar um pouquinho dessa etapa da sua vida para nós? 2009, 2010. Foi o período em que se reuniu periodicamente a comissão nomeada pelo governo para elaborar um anteprojeto de Código de Processo Civil. Como toda comissão, havia disparidades de opiniões e de pontos de vista importantes nas reuniões. As reuniões, às vezes, eram bastante agitadas, mas foi uma das mais ricas experiências que eu tive na minha vida profissional, porque durante 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos talvez, nós nos reunimos sem periodicidade definida, dependendo das disponibilidades de tempo de todos, que era difícil fazer coincidir, e nos reunimos em Brasília, numa dependência do Senado Federal, e ali nasceu o embrião do atual Código de Processo Civil, porque, claro, houve muitas contribuições importantes fora desse grupo, mas esse grupo criou uma estrutura, deu uma cara para o Código. Foi o grupo que mais aprofundou os estudos, que por mais tempo trabalhou nisso, e acredito que o Código vigente tem muito desse trabalho que fizemos então. E no meio de todos esses livros aqui dessa biblioteca maravilhosa, a gente foi encontrando algumas das obras do professor Adroaldo, que eu acho que aqueles que vão nos assistir mais à frente deveriam conhecer obrigatoriamente, razão pela qual a gente passa aqui algumas delas, né? Essa é a tese da livre docência, da ação declaratória incidental, essa aqui já é a 4ª edição, né? A gente tem os comentários ao Código de Processo Civil, que a gente havia falado, na versão gremista e na versão colorada, né? Não sei, o professor Eduardo vai falar depois, né, qual é a sua paixão futebolística. O professor Araquém de Assis diz que não existe processualista colorado no estado do Rio Grande do Sul. Eu já fico meio assim, porque meu time do coração é o Inter. Também acho. Aqui nós temos outro clássico do professor Adroaldo, que é o Ensaios de Direito Processual. Esse aqui eu utilizei muito já, em vários livros que eventualmente já escrevi. E aqui é para poucos, né? Aqui é o clipping do novo Código de Processo Civil, que o professor Adroaldo guarda aqui no escritório com muito carinho, com todas as matérias, né, existentes de todo o percurso, né, de elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil, e aqui o anteprojeto do Código de Processo Civil, né, na versão do Senado, da presidência do Senado. Então aqui algumas das obras que o professor Adroaldo tem e outras que ele acabou participando. E voltando, professor Adroaldo, ao Código de Processo Civil de 2015, com vigência 2016, que o senhor participou do anteprojeto, havia temas mais acalorados ou alguns passaram assim sem muito debate? Por exemplo, precedentes. Precedentes deve ter sido um dos temas que deve ter tido bastante debate na comissão. Realmente foi um dos temas bastante debatidos, porque há quem não gosta dos precedentes, né? Não gosta do sistema de precedentes, da submissão servil aos precedentes. E eu, usando esse adjetivo, já me posicionei. Então, essa temática toda foi extremamente discutida. Os momentos mais disputados, digamos assim, da elaboração do anteprojeto diziam respeito, sobretudo, à
aquela parte inicial do código que estabelece os conceitos básicos ali de ação, jurisdição, etc. E essa foi uma parte extremamente discutida e que gerou eu acho que um dos trechos mais polêmicos do código realmente é a parte inicial, aquela primeira sessão aí. Mas o interessante nisso aí é que nunca se chegou a discutir profundamente alguns temas importantes que passaram como que em branco, como se não houvesse o que discutir, e havia o que discutir em muitos deles. Então, se eu tiver que fazer alguma crítica ao trabalho da comissão, seria apenas essa. No mais, a comissão fez um trabalho excelente, muito bom, descontando a parte que eu diz a respeito. E especialmente os capítulos do Código que tratam do processo ordinário, que é a matriz de todos os outros, a comissão teve alguns momentos de debate intenso, mas não chegou nunca a haver assim, uma definição de princípios, digamos assim, que pudesse dividir as opiniões. As divergências eram mais superficiais e algumas delas suscitadas sem a menor oportunidade por um ou outro membro da comissão. Sabemos como é que trabalham as comissões, sempre há uma diversidade grande de qualificações e até de propósitos, de modo que tirar um denominador comum disso aí é bastante difícil. Mas nós, de um certo modo, conseguimos, porque o anteprojeto que saiu da comissão praticamente é um código que entrou em vigência. Praticamente é. As modificações foram muito pequenas. Perfeito. E a parte da tutela provisória, por exemplo, né? Nós, no Rio Grande do Sul, temos autores conhecidíssimos, né? Que fizeram com que o processo cautelar e antecipação de tutela tivessem vida. O professor Ovidio Batista, o professor Atos. Há uma modificação substancial nessa facilitação de acesso à tutela provisória dentro do Código? Foi debatido? Ou a gente simplesmente esqueceu o passado para fazer o Código? Não se esqueceu o passado, pelo contrário. A inspiração desse movimento de generalização, digamos assim, da tutela provisória foi um movimento bem coordenado e que partiu daqueles procedimentos especiais, principalmente fora do Código, que já consagravam uma fase inicial em que não era propriamente ainda não se definia propriamente o litígio, mas sim os componentes que serão do litígio futuramente. Essa definição que ocorreu na comissão foi fruto de um debate bastante aprofundado. Eu diria que foi um dos momentos em que se chegou à discussão mais veemente. Ótimo. E, professor Adroaldo, magistrado, professor e advogado, qual delas? Qual que o professor mais se identifica, ou as três são igualmente importantes na sua vida? Isso me faz lembrar um discurso de amigo não me lembro qual foi o evento, mas uma
uma conferência, em algum congresso, em algum simpósio, alguém me fez uma pergunta semelhante. Se eu tivesse que escolher uma das facetas da minha atividade intelectual, qual seria que eu haveria de escolher? Eu acho difícil fazer essa escolha de Sofia, porque, na verdade, tudo interessa, o direito é apaixonante em sua simplicidade e em sua complexidade. Então, é difícil estabelecer que eu gostei mais disso, eu gostei mais daquilo, mas, principalmente, os grandes temas relacionados ao direito de ação, aos conceitos de jurisdição e por aí. Esses são os temas que mais envolvem o processualista normalmente. E os que mais agradam também ao estudo. E a sua família, eu sei que, né, não vai para além do senhor, né, a atividade dentro do direito. Né? O senhor poderia falar um pouquinho, né, da continuidade, do escritório, do filho, do neto? Foram todos para a área jurídica? Como é que foi isso? Não, eu tenho 5 filhos e nem todos se orientaram para a área jurídica, mas eu acho que isso é um crédito que eu devo reivindicar, embora eu nunca tenha influenciado diretamente na escolha de carreira, de campo de estudo, nada disso. Eu procurei me manter neutro nisso aí, mas eu acredito que os sucessores tenham recebido algum influxo dessa vivência que a gente teve com o direito. Todos nós sabemos que o direito é muito envolvente, é muito atraente do ponto de vista intelectual, porque nos coloca questões que transcendem os próprios conceitos jurídicos. Mas, porque, em última análise, o direito é o mundo, né? Quando você fala, por exemplo, em filosofia do direito, está se falando no mundo. E nesse mundo complexo, cada vez mais competitivo, cada vez mais tecnológico, o senhor tem, por exemplo, um neto que acabou o mestrado agora, ou seja, em tese vai continuar a sua trajetória acadêmica, né? Sim. Um recado para essa nova geração, né, que o senhor poderia deixar para que eles, né, se orientassem na vida acadêmica e profissional, qual seria, assim, um recado para eles? Olha, eu acho que a posição mais rentável para o intelectual, qualquer intelectual, é manter-se permanentemente aberto. Não rejeitar assim, previamente, qualquer ideia, por mais nova e por mais abstrusa que às vezes pareça. Porque chegará um momento em que aquela ideia poderá ser aproveitada, concretizada, e ninguém vai achar estranho. É da natureza das relações humanas essa evolução constante que nos leva a essa realidade. Eu passei uma tarde riquíssima ao seu lado, né? Talvez eu tenha me realizado, né, na tarde de hoje e entrevistar, né, uma das pessoas que não só influenciaram a minha vida, né, no mundo dos livros, mas que também de longe, né, pude olhar toda a sua elegância acadêmica, que sempre, né, me deu uma inveja branca, como a gente se diz. Desde a tese lá que eu lhe conheci do professor Daniel, eu vi a sua elegância na arguição, eu pensei, um dia eu quero arguir dessa forma, né? Eu me lembro da sua famosa pergunta do adjetivo
valorativo no formalismo, né? É. Que foi uma das perguntas mais difíceis que, enfim, o Mitigeiro teve que, naquele momento, se responder. Mas a sua forma de arguir, né, sempre me chamou muito a atenção, a sua forma de falar, a sua forma de palestrar. Então, é muito enriquecedor para mim e, com certeza, para o Instituto e para aqueles que vão assistir essa entrevista, conhecer um pouquinho, né, do nosso querido professor Adroaldo, e fica aqui meu agradecimento por, né, ter dedicado essa hora dessa tarde para que o mundo possa, né, nesse momento, saber um pouco mais da sua história. Muito obrigado. E uma palavra final? Bom, eu agradeço muito, quem deve agradecer sou eu, porque de vez em quando a gente precisa fazer uma revisão das coisas. E se não houver um gatilho que determine isso, a gente não faz. Então, periodicamente, um convite como esse, que para mim foi extremamente bem-vindo, é esse gatilho que falta, essa motivação que incentiva a continuar. Eu hoje já sou um homem de muita idade e de muita experiência. Não posso negar que também de muita decepção em alguns aspectos, mas a grandeza do direito, eu sempre costumo dizer isso, a grandeza do direito está em que ele penetra todas as camadas da vida social, da vida do homem, e nós não nos damos conta, às vezes, de que tudo o que fazemos tem uma conotação jurídica. Absolutamente tudo. O convívio social, afinal de contas, é regulado pelo direito, é criticado pelo direito e é reformulado muitas vezes por ele. Então, a oportunidade de rever um pouco esses conceitos mais gerais que uma entrevista desse tipo proporciona é muito agradável e muito satisfatória. Motivo pelo qual eu agradeço muito essa oportunidade que me foi extremamente agradável. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu ia convidar o doutor Edmar e o doutor Pedro para, né, virem aqui fazer um take final aqui, para que a gente possa, né, conhecer quem também deu vida a essa entrevista aqui. O professor Adroaldo, né, deixa, né, em vocês dois e ainda, né, nas gerações futuras. Muito obrigado pela parceria. Um prazer. Nós que agradecemos. E também agradecer ao Instituto, principalmente, pela formada e desenvolvimento de todo o projeto Memórias, o presidente Cássio também, e especialmente ao professor Marco também. Muito obrigado. Obrigado.